gravar esse momento, né, que eu acho que é bem importante aqui para nossa liga e para o Kona, né, de um modo geral. Então, eu queria agradecer o convite, né, as meninas da nossa liga, né, da atual diretoria, mas a organização do evento de um modo geral. E assim, e parabenizar pela proposição, né, que não veio de mim, né, ela veio literalmente, né, do movimento estudantil, né, enfim, e retratada ali pela Débora, né, quando efetuou o convite. Então é bem interessante saber que vocês estão antenados, né, e antenadas em proposições ao mesmo tempo atuais, mas não tão atuais assim, né. É, nós temos, né, uma previsão de até 1 hora, né, de atividades. Então eu me policiei mais ou menos para dividir dentro desse tempo, né, entre aspas, né, uma parte mais positiva, que para mim é o que menos importa, até porque, enfim, convergir com essa lógica freiriana não seria nem um pouco freiriano, né? Essa lógica palestresca. Então, eu queria interagir um pouquinho com vocês, né? E fugir um pouquinho do óbvio, né? Enfim, que é o que vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente. Antes de mais nada, eu queria fazer um exercício, né, com vocês. A gente não tem tantas pessoas assim, né? Então, eu acho que vai dar para todo mundo falar. é, a partir de conceitos freirianos também, né? Eu vou projetar aqui para vocês alguns conceitos, né? Já que a proposta, né, vinda de vocês foi para a teoria freiriana, né? Embora a gente vai ver depois que o fato do Freire ter uma teoria ou não, isso é assim, é um campo de reflexão, especialmente na área da educação e da pedagogia, né? Que são áreas que eu atuo aqui na UFFS também, né? E, eventualmente eu ministro esse componente, né, sobre Paulo Freire no curso de pedagogia. Então, essa não é uma questão resolvida, né? É um campo aí de reflexões ainda, especialmente na prática pedagógica. Então, nós, claro, vamos puxar a brasa para o nosso assado, né, que é o de profissionais de saúde, mas que também tem um pouco a ver com a própria história de Paulo Freire. Vocês vão ver daqui a pouquinho. E ao final tem 3 indicações de referências, que, se vocês quiserem, enfim, né, se aprofundar um pouquinho mais. Tá? Então, eu vou, pela ordem alfabética, eu já vou mencionando aqui, né, já para agilizar, e eu vou colar até no bate-papo também, os conceitos, né, que eu gostaria que... Assim, qual a ideia dessa primeira parte, né? Não é que vocês pesquisem o significado do conceito, tá? Porque isso a gente vai tentar debater um pouquinho daqui a pouco, o que der tempo, pelo menos, tá? Mas a partir dessas palavras que eu vou jogar aqui no bate-papo, e eu vou projetar também, né? Vou projetar e jogar no bate-papo as duas coisas. É, vocês vão no Google, tá? No buscador, de um modo geral, pesquisar notícias sobre profissionais de saúde nessa pandemia, tá? Atualmente, né, no caso, ok? E de que forma vocês percebem um ou mais desses conceitos nessa reportagem, né, nessa matéria, enfim, que vocês estão lendo, tá? Então é bem simples. Vocês vão ler a reportagem que vocês quiserem sobre vacinas, sobre atuação de profissionais de saúde, sobre, enfim, né? E tentar enxergar ou não, né? Ou a falta ou a presença de um ou mais desses conceitos que eu vou colocar aqui, tá? Provavelmente vai ter conceitos que vão ser novos, né? Porque são bem intrínsecos, né, da praxis freiriana, mas daqui a pouco a gente vai desvelar um pouquinho sobre eles. Então é basicamente isso. Todo mundo entendeu? Então não tem o Natanael, por exemplo, escolhe qual conceito ele quiser, tá? Que ele achar que ele visualizou naquela reportagem, enfim. E depois a gente faz uma rápida rodada entre todo mundo. Eu acho que dá para todo mundo se manifestar, né? Nós temos 16 aqui presentes.
Então dá para todo mundo falar rapidamente o que é que viu e o que é que não viu desses conceitos, né? Pode ser um só, tá? Que seja nessa reportagem, tá bom? Então, para isso, eu vou dar de 5 a 10 minutos, tá, gente? Não dá para dar mais, porque senão a gente vai esgotar o nosso tempo com isso. Só as apresentações já vão ser, os debates, né, já vão ser bem longos, imagino. Então é isso. Eu vou colar aqui para vocês, tá? Só um minuto. Colar aqui no bate-papo. Acho que apareceu. E, bom, eu acho que colando já é suficiente, né? Nem é preciso projetar, enfim. Todo mundo tá vendo Sim, no prof. bate-papo? Pronto. Então, assim, busquem essas palavras, não necessariamente a palavra, né? Mas a lógica em si, esse conceito, em reportagens, né, que envolvam profissionais de saúde e Covid, tá? De 5 a 10 minutinhos para essa busca.
Cláudio, tem como tu repetir o que é para ser feito? Oi, repito sim, Vanessa, é Vanessa, né? Vanessa, querida, seguinte, essas palavras que estão no bate-papo, você está com acesso a elas agora? Você consegue ver? Ah, tá. Então, você pode escolher uma ou mais, né, palavras, né, que na verdade são conceitos, né? E buscar na internet alguma reportagem sobre profissionais de saúde nessa pandemia, tá? E tenta visualizar nessa reportagem, né, nesse texto, nesse contexto, um ou mais desses conceitos, tá? A sua escolha, tá bom? É simples. Basicamente isso. E daqui a pouco a gente socializa. Entendeu? Capaz, imagina. Pronto, pessoal. Acho que deu, né? Vamos iniciar uma rápida rodada. Então eu peço, bem-vinda, Larissa, sem problema. A gente estava fazendo uma pré-pesquisa, né? Então vamos iniciar socializando um pouco das impressões de vocês em relação a essa rápida pesquisa, né? Uma pesquisa não científica, né? Foi um brainstorm aí na internet, não sei em quais sites que vocês olharam, enfim, né? Sobre o que é que vocês leram. Então, quem gostaria de começar? Por gentileza, né? Ao começar, se apresente, abra sua câmera, se possível, né? A gente está gravando, tá? Para todo mundo saber também, enfim, que para que fique na posteridade aí para LASC, né? Essa gravação. E daí, né? O que é que vocês leram e qual a relação com esses conceitos, tá? Andressa, você abriu a câmera? Isso. Boa noite a todos, eu sou a Andressa Lindes, e eu li sobre a questão da exaustão dos profissionais da saúde durante o período de pandêmico, né? Essa notícia, ela refere-se a que 80% dos profissionais de saúde relatam exaustão emocional pela pandemia. Ao mesmo tempo que ela relata essa exaustão emocional, ela também relata que eles não se sentem preparados para enfrentar essa pandemia também. E aí
teve um momento que me tocou também, deixa eu só encontrar aqui, que é a questão da falta dos equipamentos, que não tem acesso a todas as informações, a questão da comunicação. E aí, trazendo isso para as reflexões que o professor nos questionou ali no chat, eu vejo que muitas vezes os profissionais da saúde eles se tornam oprimidos pelo governo, né? Por toda essa falta de comunicação, a falta dos equipamentos também. Também da questão do diálogo, que existe ainda, a gente percebe que tem esse percalço, esse degrau da comunicação entre equipe também, e que ainda se torna muito utópico. Por vezes, esperar um sistema de saúde. O SUS é maravilhoso, sem dúvida é isso. Só que a gente observa ainda que está muito longe do que seria ideal, né? Porque a gente tem ainda um governo que não. Vocês estão conseguindo me entender? Ah, perfeito. Tá Que cortando não um pouco. colabora para isso, né? Foi isso que eu consegui junto com as palavras que o professor nos deu. Ok, obrigado, Andressa. Quem mais gostaria? Andressa faz enfermagem na UFFS, né, Andressa? Só para os demais que não te conhecem. Enfim, Era se para falar apresentem, isso tá, também? gente? Sim, um pouquinho só. Eu faço enfermagem, eu sou colega da Ana, da Débora, da Mike, sou membro da diretoria da LASC, da diretora de ensino, e estou no 7º período também. Bem, então eu vou falar. Primeiramente, prazer, o meu nome é Aron, eu sou o presidente da LSFC, da Liga da Saúde da Família e Comunidade de Petrópolis. E bem, a notícia que eu peguei é do Conselho Nacional da Saúde, no qual o Conselho e a SEAP eles estão reunindo uma comissão de educação permanente no Estado para potencializar a formação em defesa do SUS. No caso, eles estão propondo 40 oficinas para esse segundo semestre, desse ano mesmo. Aí eu dei uma lida por cima sobre a notícia e já ocorreram outros cursos do gênero proporcionados pelo mesmo órgão. E todos eles visam, claro, obviamente, a educação libertadora, mas também a conscientização da importância do Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu achei uma, uma notícia interessante, porque esse projeto se deu início numa tese de doutorado da. Perdão, espera rapidinho. Perdão, aqui eu perdi o nome da moça aqui. Enfim, mas ele se deu início com uma pesquisa de doutorado e acabou tomando repercussão. Tanto é que essa será a segunda rodada do evento. E, bem, o que chamou minha atenção foram esses dois tópicos, a conscientização e a educação libertadora. Olá, eu sou Cíntia, eu faço parte da coordenação da ALASF, sou do interior de São Paulo, mas faço medicina aqui na UFRB, no Recôncavo da Bahia, e eu procurei praxe. E aí eu encontrei uma reportagem não, um artigo, mais uma nota da UFPE, em que fala da dificuldade dos residentes
dos novos residentes da atenção primária a se deparar com a pandemia. Aí eles falam da dificuldade em conciliar a teoria e o que esperavam do cenário na atenção primária com o cenário de pandemia. Então, a teoria e a prática, né? Aí diz, o cenário de pandemia suscitou uma readequação das atividades dos residentes ao imprimir sobre esse desafio de se adequar a um novo contexto epidemiológico, gerando um olhar sobre as necessidades dos territórios de seu processo de aprendizagem e fortalecendo as ações de vigilância durante o cenário de pandemia. E assim segue, eu peguei só um recortezinho. E aí eu procurei uma outra também, que foi desvelamento crítico. Eu procurei palavras que eu ainda não tinha me inteirado de Paulo Freire, assim, que outras eu já li sobre, eu vi algo. E aí, desolamento crítico também, eu só vi, não sei, coisas sobre enfermagem. Apareceu muita coisa sobre enfermagem aqui, na atuação do Covid. E aí eu pensei, quando você procura essas palavras, qualquer uma delas, a gente já vai automaticamente para Paulo Freire. Aí eu falei, eu vou começar a fazer como ele. Se eu não estou gostando de um negócio, eu vou inventar um nome novo para conseguir transferir o que eu quero dizer, assim, nomear para as coisas, porque não está dando certo usar o que já está posto. Aí é mais ou menos isso. Obrigado, Cíntia. Bem interessante. Quem mais? Dica, Kelly. Vou falar então. Oi, gente, meu nome é Kelly, também faço enfermagem na Federal. E eu peguei a mesma palavra da Cintia, praxis, e quando eu procurei só apareceu basicamente artigos. Foi muito difícil achar uma reportagem e eu encontrei uma que ela era meio que uma divulgação de uma conferência que ia acontecer, que era para discutir as praxis na enfermagem, como que elas foram mudadas em frente à pandemia, ao enfrentamento, né? Como essa atuação da enfermagem teve suas praxis mudadas por causa da pandemia e como que elas iam se adequar, iam discutir. Tem até um título que é Heróis ou Subalternos. Então, achei bem interessante isso. Legal, boa pergunta. Quem mais? Obrigado, Kelly. Quem mais? Mais alguém? Não deu tempo? Pessoal? Não? Vocês estão me ouvindo? Ah, Sim, tá. Cláudio. Então, eu vou falar um pouquinho que eu acho que Diga. quando a gente coloca assim as palavras, né, profissionais da saúde e pandemia, eu acho que vem muito essa coisa da esperança, né? Porque a saúde mental dos profissionais que estão em linha de frente está muito abalada, né, como as pesquisas mostram. E eu acho que esse ato de esperançar, de esperar que tudo isso passe logo, que tudo se ajeite, porque o pico, né, no Brasil foi intenso, muitas mortes e tudo mais. Então eu acho que vai por essa palavra mesmo. Obrigado, Ana. E Cauê, você abriu a câmera? Olá, pessoal. Eu sou o Cauê, eu sou estudante de enfermagem, estou no nono período aqui de Goiânia. É, Então, eu pesquisei aqui e a parte que eu achei bem interessante porque aborda várias coisas, na verdade, incluem várias palavras. É, e eu até peguei uma revista aqui que eu estava aqui do meu lado, que quando eu pesquisei sobre essa palavra me fez uma referência
a uma matéria que eu tinha visto nela e foi bem interessante. Mas quando eu joguei, eu pesquisei sobre educação libertadora e eu achei uma reportagem bem legal que falava sobre atualidade de Paulo Freire na pandemia do novo coronavírus. E aí ele trazia várias problemáticas, né, relacionadas tanto ao Programa Nacional de Imunização, à condução das políticas públicas, à saúde do trabalhador, como que a importância da gestão, né, durante a pandemia, a má gestão do nosso desgoverno, né, então ele trouxe vários pontos assim e que vão de encontro, né, diretamente a todas essas palavras de opressão, de oprimido. E ele fazia um panorama geral aqui, trazendo uma abordagem sobre como é, essa educação libertadora, né, ultrapassa tipo muito tempo e que como que chega na nossa atualidade e como que ela está presente, né? E foi isso. Obrigado. Obrigado, Cauê. A Cíntia está pedindo o link aqui no chat, tá? Se você conseguir colocar. Enfim. Ahn, bacana, bacana. Mais alguém? Não são obrigados, tá, gente? Tá tudo certo se não quiserem também. Acho que a gente. Obrigado, Cauê. Acho que a gente pode começar falando de um modo geral, né? Quem sabe, já que, meu Deus, já são 8h38. É, bom, eu sou pernambucano, né? Acho que vocês já notaram pelo sotaque também, apesar de morar em Chapecó há 7 anos. Então, assim, eu não comecei a estudar Paulo Freire por isso, né? Muito, muito pelo contrário. Eu acho uma coisa engraçada é que eu comecei a primeira leitura, basicamente, que eu tive a fundo, né, de Paulo Freire, foi quando eu saí do Nordeste, né? Enfim, que ele me foi apresentado, né, no doutorado. Então, eu comecei a ler alguma coisa sobre, enfim, né? E não consegui ler todos os livros dele, né? Os principais, pelo menos, mas a obra dele é muito vasta, né? Então, assim, acho que vocês já devem ter lido alguma coisa também, alguns. Mas eu convido, né, antes de mais nada, para se falar, enfim, sobre um teórico, é que você leia o teórico, né, e não necessariamente intermediário sobre ele. Enfim, porque os intermediários, né, óbvio que eles vão dar uma leitura, né, todo ponto de vista à vista de um ponto, né, então eles vão dar uma perspectiva, né? Então é interessante que vocês vão direto à fonte, né? Isso não só em relação a Paulo Freire, né? Mas a qualquer coisa. Uma indicação, né, básica, basal, que eu até tô com o seu livro, Michele, ainda, eu não esqueci, tá? Que eu dei um livro a Michele faz uma década e ele tá aqui ainda em casa, né? Que eu não encontrei a Michele já faz mais de um ano. Enfim, que é a pedagogia do oprimido, né? Na verdade, ele tem alguns livros principais, né? Que são considerados guias de bolso, isso, no Natal, né? E até agora está aqui, né, Michele? A pedagogia do oprimido é considerada a principal obra de Paulo Freire, embora eu considere uma obra muito densa. Densa não só do ponto de vista de tamanho, né, mas de conceitos mesmo. Então, geralmente, eu aconselho, né, outra, que é uma obra bem mais curta, né, que fala sobre os saberes para a prática educativa, né, que é a pedagogia, ai meu Deus, a pedagogia da esperança é a continuidade da pedagogia do oprimido. E essa, né, dos saberes para a prática educativa é um outro livro, bem mais curtinho, né? Que são passos, mais ou menos, né? Que Paulo Freire dá para que um bom professor, aliás, um bom educador, né? Não necessariamente um professor, ele saiba conduzir o seu processo educativo, tá? Então, esse é uma obra bem mais curta e que eu aconselho até primeiro que a Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido é a mais traduzida, né? A obra mais traduzida no mundo.
é a única obra de um brasileiro entre as 100 mais citadas do mundo, né? Entre todas as universidades mundiais. Então, por isso, essa obra se tornou também muito famosa, porque ela traz uma série desses outros conceitos aqui, né? Que uma série deles aparecem basicamente na pedagogia do oprimido, e os outros livros, eles vão aprimorando, né? E aprofundando mais e mais e mais. Mas o marco, né? Foi na pedagogia do oprimido. Por quê, né? Isso tem a ver com a própria história de Paulo Freire, né? Paulo Freire foi um educador, né, pernambucano, nascido na região de Recife, né, que é a capital, né, o litoral, enfim, ele, na verdade, a vida e obra de Paulo Freire, elas estão imersas em uma série de mitos, né? Eu nem estou projetando um slide que eu fiz aqui com essas perguntas, enfim. Oi? Bernardo. Saberes para uma prática educativa. Paulo Freire. Tá? Eu vou colocar o nome corretinho aqui no bate-papo depois, tá? Até para que vocês saibam. Salvem, desculpa, salvem. Paulo Freire foi pernambucano, né? Foi porque ele já faleceu, né? Enfim. Ele, ao contrário do que muitos acham e colocam, ele não foi pedagogo, tá? Paulo Freire não tem uma formação de base pedagógica. Ele foi advogado, né? A formação dele, como é que eu posso dizer? A formação inicial, ela é em direito. O que tem várias linhas, né, de pensamento que até colocam que isso pode ter o ajudado a buscar, né, uma perspectiva de mundo, né, ou uma visão de mundo rumo à justiça social, né, enfim, quem sabe. Mas a formação de base dele não foi a pedagogia, tá? Eu digo isso no curso de pedagogia sempre, porque isso é reproduzido, inclusive nos cursos de licenciatura, né? Ele é um autor muito lido na pedagogia, né? Então por isso as pessoas às vezes associam isso de forma equivocada. Então, ele foi um educador, né? Ele não atuou na área do direito, e enquanto educador, ele se destacou por um método, especificamente um método, que é uma das palavras que estão aqui, tá? Já começando pelas palavras, que é o círculo de cultura, tá? Ele se destacou por esse método. Foi por ele que ele começou a ficar famoso. Porque, com base no círculo de cultura, que conta com essas 3 etapas aqui embaixo, né? Que são as etapas do círculo de cultura, por meio dessa estratégia pedagógica, ele alfabetizava jovens e adultos em um curto período de tempo, né? Então, ele ficou literalmente famoso, né? Brasil afora e depois mundo afora, pelo método muito pitoresco, né? Como que as pessoas são alfabetizadas em cerca de 60 dias, né? De 40 a 60 dias, que é o que os livros colocam, né? Ele alfabetizava cortadores de cana, de uma região chamada Angicos, que não é Pernambuco, né? É próximo. Então, ele em Angicos, né? Ele conseguia embaixo de árvores, por exemplo, né? Em rodas. Por isso o nome Círculo de Cultura também, né? Foi meio que uma homenagem a esse formato, né? Ele conseguia alfabetizar geralmente cortadores de cana, né? Pessoas em situações de vulnerabilidade muito elevadas. Então, isso chamou a atenção, né? Como que a escola formal não consegue e ele conseguia, né? E basicamente, assim, tem uma série de livros que contam a história dessas pessoas que foram alfabetizadas lá em Angicos, eles são bem interessantes até, né? Eu comprei alguns uns tempos desses. Então, assim, o que é que as pessoas relatavam, né, que ele fazia? Ele pegava palavras ou verbetes a partir da realidade das pessoas, né? Bem diferente do que a escola tradicional sempre fez, né? Que é o letramento a partir de expressões, de frases e de palavras longes ou muitas vezes até né, totalmente desconexas do universo vocabular da pessoa que está sendo alfabetizada. Então, basicamente era isso. O que Paulo Freire chamava de leitura do mundo, né? Que não dá para se ler a palavra sem você ler o mundo.
Então, foi basicamente essa, entre aspas, né? Estou sendo muito reducionista pelo tempo, tá? Mas foi basicamente essa a receita do sucesso daquele momento, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Essa é uma das frases célebres, né? Do Paulo Freire. Então, as pessoas não atribuiriam sentido à alfabetização se essa alfabetização não fizesse essas pessoas lerem, né? O mundo delas, tá? Então, não adianta eu tá lá na região do sertão, do semiárido nordestino, né, de onde eu sou também, aprendendo sobre flores típicas aqui de Lages, né? Isso não me atribuiria sentido e significado. Então, depois, né, os linguistas explicaram isso, né, ao longo da história, sobre a atribuição de sentido e significado, ou a aprendizagem baseada na experiência, né? Enfim. Então, é isso. O ciclo de cultura, gente, basicamente foi isso. Foi um método alfabetizador, que hoje a enfermagem, por exemplo, usa muito, né, como método de coleta de dados, né? A professora Jeane Barros usa bastante aqui na UFFS, né? Provavelmente muitos dos artigos que a Cíntia, eu acho, né, a Cíntia encontrou quando colocou desvelamento crítico, provavelmente tem Jeane envolvida, né? Ou a Ivonete, que é uma outra enfermeira que utiliza bastante. Eu estou falando da enfermagem especificamente porque, de fato, ela tem, como é que eu posso dizer, pego o ciclo de cultura como um método de coleta de dados bastante nos últimos anos. Mas ele não foi pensado para Paulo Freire, por Paulo Freire, para coletar dados, nem para pesquisa. Né? Paulo Freire não era, a priori, um investigador, um pesquisador, enfim. Ele se considerava um educador. Aliás, essa é outra diferença, né? Na teoria freiriana, tá? Paulo Freire não rechaçava o título de professor, muito pelo contrário. E isso é outra máxima equivocada, né, que se coloca em relação a Paulo Freire, né? Que ser freiriano, por exemplo, é não ter rigor em sala de aula, é não ser metódico, né? Deixar os educandos e os usuários do SUS, por exemplo, fazerem o que bem entendem, né? Enfim, isso é uma outra máxima que não consta nos escritos de Freire, né? Muito pelo contrário, tá? Nesse Teoria e Prática da Libertação que eu citei, que é um dos primeiros livros que eu acho que todo mundo tem que ler, ele cita que a rigorosidade metódica é um dos pilares para a educação libertadora, tá? Você tem que ter rigor e tem que ser metódico para que você, claro, aprenda. Agora, isso, segundo Freire, não é descolado da boniteza e da amorosidade, que é outra palavra que eu não coloquei aqui, né? Boniteza, que também aparece no vocabulário freiriano, digamos assim, né? Então, para ele, ser rigoroso não tem nada a ver com ser carrancudo, com ser, né, mal educado, com ser desumano, muito pelo contrário, né? Você pode e deve, né, construir uma educação que tenha rigor metódico, segundo ele, com amorosidade e boniteza, tá? Então tem como você conciliar isso. E essa em si é a educação problematizadora ou libertadora, né? A problematização é outra palavra que eu coloquei aqui também, né? Nos itens ali, né? Você já deve ter ouvido muito falar sobre a problematização. Muitos dos livros de Paulo Freire trazem a pedagogia da problematização, né? Que é uma lógica de sempre problematizar com boas perguntas a realidade dos participantes, né? Você pode fazer com que as pessoas aprendam, por exemplo, devolvendo a pergunta que ele fez com outra pergunta, né? Com uma boa pergunta, no caso, para que ele tenha a curiosidade, né? Que é outra palavra também que Freire usa muito, curiosidade, epistemológica, etc. Então, tem um livro que é a pedagogia da pergunta, tá? O nome do livro é Pedagogia da Pergunta. Então, é um marco, né, na teoria de Paulo Freire também, é a problematização, tá? Que ela inspira, por exemplo, não só Paulo Freire, né? Assim, eu fui convidado para falar dele, mas outros teóricos também inspiram junto com Freire o que vocês da medicina, né, nos currículos novos da medicina, já devem ter ouvido falar muito, né? Que é o PBL, o Problem Based Learning, né? Aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em equipe, né? O Team Based Learning. Então, não só Paulo Freire, tá? Até porque Paulo Freire bebeu em outras fontes. Ele lia muitas outras coisas, né?
E isso também isso aí já é um outro capítulo, né? O que ele lia e no que ele se inspirava. Mas o Antônio Gramsci, por exemplo, né? Que é uma grande referência italiana, né? Do Nordeste da Itália, é uma das inspirações, né? No Cadernos do Cárcere, que também é um livro clássico dele, é uma das inspirações tidas, né? Que Freire leu, enfim, lia para se inspirar. Tanto que o nome ciclo de cultura não é propriedade de Paulo Freire, ele já era utilizado por Gramsci, né? Enfim, o que mais que eu coloquei aqui para vocês, né? Que eu acho que vocês colocaram. A Cíntia, eu acho que colocou, né? E outras, a Cíntia e a Maikele, a praxis, né? A praxis, ela segundo Paulo Freire, tem que haver um equilíbrio entre o que se diz e o que se faz, de modo que a nossa fala seja a nossa prática, tá? E para evitar que o, o excesso, né, de fala vire verbalismo, e para evitar que o excesso de prática vire ativismo, né? Isso é outra frase também célebre dele. Então, é basicamente isso, é uma balança, né, que a gente tem que buscar, muito difícil, né? Quem tiver essa balança, venda, por favor, porque ela é muito difícil, né? Entre você falar e defender alguma coisa, né? Nós estamos na universidade, né? Nós somos o tempo inteiro tentados a escrever alguma coisa, né? Sobre humanização, sobre etc, etc. E na prática nós vamos para outro lado, né? Nós praticamos uma outra coisa muito diferente. E todos nós somos tentados a isso, né? Isso é uma tentação diária, né? Em nós tropeçarmos no nosso discurso. Isso é muito comum. A praxis seria justamente esse equilíbrio, tá? Não é utilizado de forma muito equivocada, até em vários artigos que vocês podem ver, praxis como sinônimo de prática, ou como se fosse uma prática evoluída, né? Mas, na verdade, praxis, nessa perspectiva da teoria freiriana, é um equilíbrio entre a teoria e a prática, tá? Não existe mais ou menos importante. Prática, o que Freire diz abre aspas, prática sem teoria vira ativismo, teoria sem prática vira verbalismo, tá? E a união desses dois é então a praxis. Então é isso que a gente tem que buscar, né? A gente não adianta a gente teorizar sobre saúde coletiva e sistema único de saúde, né? Justiça social, reforma sanitária, que são coisas muito bonitas, né? Na ponta da língua, mas que na hora da gente colocar na prática, por exemplo, e muitos brasileiros, por exemplo, estavam lá, os mesmos que defendiam o SUS estavam lá tentando furar a fila da vacina, né? Ou conseguir um falso atestado, né? A gente teve vários casos, Brasil afora, né? Para furar. Então, que saúde coletiva é essa, né? Uma saúde coletiva não tão coletiva assim, né? Então, é isso. Essa praxis, né? Defendida por Freire, ela é esse equilíbrio, né? Então, para ele, a prática ela não é esvaziada de teoria. Quando eu escuto dos profissionais de saúde, por exemplo, vocês da universidade teorizam, né? E a gente pratica. Então, isso é de se parar. A gente ouve muito isso, né? Vocês escrevem e a gente pratica, né? Então, essa é que o Sistema Único de Saúde vem funcionando um pouco dessa forma, né? Desde que ele foi fundado com avanços, né, em relação às políticas indutoras, né, ao PET, ao PROVES, SUS, etc. Mas a gente ainda não conseguiu quebrar essa fusão entre quem pratica e quem diz o que tem que ser praticado, né, que é esse dilema nosso enquanto universidade. Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês foi, ai meu Deus, codificação. Tá. As etapas do ciclo de cultura, né? Que eu não acabei falando do ciclo de cultura e não expliquei do que é que ele se trata, né? Ele basicamente tem 3 etapas, tá? O ciclo de cultura: temas geradores, codificação, decodificação e desvelamento crítico, tá? E Freire fala sobre essas etapas em várias partes da pedagogia do oprimido soltas, assim, né? Ele vai falando em partes soltas. Ele não se dedica a explicar o ciclo de cultura como um método. Ou isso é outra polêmica na pedagogia, né? No campo pedagógico. Freire nunca falou que o ciclo de cultura é método, né? A gente se inspira nele para entender uma pesquisa dialógica, né? Para entender o método de alfabetização dialógica, mas Freire nunca falou que era método, tá?
Isso também, eu sempre falo isso porque muitos de nós colocamos palavra na boca de outras pessoas, né? A gente adora fazer isso na academia, inclusive, né? Segundo Lawrence Bardan, a Bardan fala que análise de conteúdo é isso, né? E às vezes a gente leu 2 linhas do livro de análise de conteúdo de Bardan e acha que a gente está abafando lá na metodologia, né? Então isso a gente precisa evitar um pouco, né? É claro que com esse mundo louco a gente não tem muito tempo de ler em profundidade, mas isso não justifica o fato de estar colocando palavra na boca de outras pessoas, né? Isso, inclusive, é, é antiético e ilegal, né? Pela lei de direitos autorais. Eu não posso atribuir uma ideia para uma pessoa que não foi daquela pessoa, né? Enfim. Então, o tema geradores é a primeira fase do ciclo de cultura, que é a identificação das prioridades, né? Freire basicamente identificava o que é prioridade para vocês, cortadores de cana aqui em Angicos, né? Para que eu não esteja alfabetizando falando das flores lá de Morretes, né? Enfim, então era basicamente para que o processo educativo ele não se descolasse da realidade, era basicamente isso. Codificação e decodificação é um movimento muito complexo de teorizar, né? É instrumentalizar aquelas pessoas sobre aqueles temas geradores que elas próprias identificaram. É fazer com que aquelas pessoas aprofundem aqueles conceitos. E, para Freire, que elas saiam do senso comum, tá? Elas têm que sair do senso comum. Senão, não, o processo não foi libertador, né? Como colocou o Cauê, foi o Cauê, eu acho. Não, acho que foi o Aron que colocou a conscientização e a educação libertadora, né? Para que ela seja de fato conscientização e para que a educação seja de fato libertadora, ela tem que fazer com que nós ultrapassemos o raso, né? A leitura rasa e mergulhemos um pouquinho mais, né? Então, para que a gente olhe um pouco mais além do senso comum, né? Então, essa é a fase que Freire aprofundava esses conceitos, né, para falar para as pessoas, inclusive que aquelas prioridades delas poderiam não ser prioridades coletivas, poderiam ser só individuais, né? E aí novamente, né, esse dilema. E a última fase que é o desvelamento crítico, que aí é uma fase de transformar a realidade. É basicamente essa a leitura do desvelamento crítico, é transformar a realidade das pessoas. Então, se você não transformou de alguma forma, você não proporcionou desvelamento crítico, né? Na perspectiva de Paulo Freire, tá? O que mais de palavras, né, que eu coloquei aqui, só para não deixar as palavras soltas, né, sem falar sobre elas, educação bancária e libertadora tem a ver também com opressor e oprimido, né? Esses 4 termos, eles são termos do livro Pedagogia do Oprimido, é, termos muito clássicos, né? Falou em Paulo Freire, a gente já imagina opressor e oprimido, né? Basicamente, para Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Você já deve ter ouvido falar muito essa frase, né? Então, é isso. Trocando em miúdos, né? Eu vou dar um exemplo da formação de profissionais de saúde, tá, gente? Para também não tá falando só de fora da formação, né? É, nós, como professores, vemos egressos nossos, tá? Egressos do curso de enfermagem da UFFS, por exemplo, que reclamavam que não eram bem tratados ou bem acolhidos em determinado serviço de saúde. Quando eles vão para a prática, meses depois, eles cometem a mesma coisa que eles criticavam. Então, eles também não querem receber estudantes, eles também maltratam, de certa forma, né, nossos acadêmicos, ou não recebem da melhor forma, enfim. Então, basicamente essa virada de chave, né, não libertadora, tá? Então, é isso. O sonho do oprimido é se tornar opressor, geralmente, né? Quem nunca ouviu também um professor, por exemplo, falar, mas eu sofri tudo isso que você está sofrendo e eu sobrevivi. Então você vai ter que sofrer, né? Que é uma lógica. O curso de medicina tem muito isso, né? Que é uma lógica da naturalização do sofrimento, né? Que é uma outra coisa que as universidades precisam repensar muito, né? De que um bom profissional, um bom médico, um bom enfermeiro, uma boa fisioterapeuta, etc., são aqueles que sofrem mais durante a formação, né? Que perdem mais o sono. Então a gente naturaliza o sofrimento nas relações acadêmicas. Não tem nada a ver com competência, não tem nada a ver com isso, né? Nunca teve.
Então, e essa fala também, né, não libertadora e bancária, na perspectiva de Freire, é o que mais a gente vê na formação em saúde, né? Especialmente na formação médica. De acordo até com vários estudos, a minha própria tese mostrou isso, né? Na formação médica e na odontologia, foram as duas formações, né, que na minha tese, pelo menos, se mostraram mais violentas, né, nessa perspectiva. Uma outra coisa também que eu tinha colocado aqui, uma outra palavra, né, só para finalizar as palavras, né, pelo menos, a educação bancária, gente, seria uma educação de depósito, né, que é um modelo que ainda é muito defendido pelos governos, né, especialmente por esse atual, né, mas que em absoluto não é adepto da lógica da problematização e da conscientização, né, mas ele é um modelo mais fácil, digamos assim, né, educação bancária. Ele é um modelo mais barato, porque você é um modelo palestra-resultado, né, fala-resultado, curso-resultado. Então é um modelo muito fácil, muito simplista, né, que simplifica o educando a uma tábua rasa de saberes, ou seja, o educando não sabe, né? Quem sabe é o professor. A lógica da educação bancária. E para finalizar as 4 últimas palavras, né? Dialogicidade, diálogo, esperançar e utopia, eu deixei a utopia propositadamente ao final. A dialogicidade e o diálogo, elas são irmãs, né? Enfim, siamesas. Para Freire, um bom diálogo, ou melhor, não existe diálogo bom ou ruim, né? Todo diálogo seria bom, ou benéfico. Um diálogo, ele necessariamente vai acontecer quando duas pessoas, né, duas ou mais, estão dispostas e permeáveis à troca de verdades e saberes, tá? Então, especialmente nesses tempos de fake news, né, de disputas político-partidárias, enfim, é o que menos a gente vê, na verdade, né? Porque quando duas pessoas vão colocar os seus pontos de vista, elas geralmente esperam que o outro ceda, né, para a sua verdade. Então, do ponto de vista freiriano, isso nunca foi um diálogo, isso é um monólogo, né? Então, diálogo seria essa capacidade de tornar permeáveis as nossas verdades, né? Será que a gente realmente está com a verdade? Ou a verdade é contextual, né? Ela é nesse momento. Amanhã ela pode virar meia verdade ou até mentira, né? A história da medicina, das ciências da saúde mostram isso. Então, o esperançar, né? Freire defende na Pedagogia da Esperança, que é um outro livro dele, né? Que ele se desculpa, inclusive, pelas acusações de que ele foi machista, né? Ele foi acusado de machista, etc., porque ele sempre usou na sua teoria o nome homem para se referir a homem, mulher, etc. Então ele pede desculpa nesse livro, né, que vem bem depois, é um livro mais recente, um pouco antes dele falecer, e o esperançar é transformar a esperança em ato, em ação, né? A esperança ela não pode ser apenas um horizonte distante, né? Mas ela tem que se transformar em ação. A gente não tem que esperar que as outras pessoas nos tragam a esperança, né? Então é basicamente isso. E o, a utopia, né? Que é uh, o último conceito, né? Que foi o que eu peguei, inclusive, para o título da minha tese, que fala sobre utopia, né? Na formação de profissionais de saúde e a paz, né? Como utopia. Para Paulo Freire, tá, ok, eu estava acelerando aqui, tá, Débora? Ok. Para Paulo Freire, a utopia ela é um horizonte possível, tá? Ela não é algo inatingível. Porque na perspectiva do dicionário, né, etimológica, utopia ela é algo inatingível. Deixa de ser utópico, né? Para de ser utópico. Então, utópico, na verdade, não é um elogio, né, na perspectiva do dicionário, né, enfim, da origem da palavra, digamos assim. Mas ele utiliza a utopia, né, como algo que a gente precisa colocar, né, encarar como o nosso horizonte viável e factível, né? Isso ele fala em outro livro, que é a Conscientização, Teoria e Prática da Libertação. É outro livro, bem fininho,
que fala especificamente sobre utopia e conscientização. Eu vou enviar para a Débora esses livros, tá? Essas indicações, para que ela envie por e-mail, né? De repente, Débora, porque eu fui falando rápido e as pessoas, enfim, né? É impossível também acompanhar. Eu posso enviar o link também dessa gravação, tá? Então, eu acho que é basicamente isso desses conceitos que eu tinha colocado aqui, tá? Dos que eu selecionei, né? Da perspectiva freiriana, que são conceitos que eu acho que são mais próximos da prática dos profissionais de saúde. E assim, Paulo Freire, gente, não um exercício muito interessante que a minha orientadora fez quando eu estava, né, lendo sobre ele, etc., é desromantizar. Eu acho que a gente precisa ler críticas também, né? Por exemplo, as críticas a Paulo Freire, que são inúmeras, né? Se você digita Paulo Freire no YouTube, você vai ver trilhões de vídeos, né? Muito mais vídeos desconstruindo, criticando, etc., do que necessariamente reconhecendo o legado, enfim, né? Já que ele é o patrono da educação brasileira, né? Que essa também já foi uma polêmica recente. Então, é interessante ler, preferencialmente artigos, né? Sobre críticas, tá? Críticas construtivas. Isso é saudável, para que a gente desromantize um pouquinho, né? E não fique idolatrando uma ou outra pessoa, quem quer que ela seja, e achando que a perspectiva freiriana, por exemplo, serve para tudo, né? E não é bem assim. Tem determinados trabalhos, por exemplo, que eu vejo que colocam Paulo Freire por modismo, né? Porque Paulo Freire pode estar sendo bem quisto nas revistas sobre educação e saúde, etc. Então, leia um pouquinho tanto de Paulo Freire, né, diretamente na fonte, toda a obra dele, o Aaron colocou aqui, toda a obra dele está facilmente disponível, né, no site, enfim, do Instituto Paulo Freire, que é coordenado pelo Moacir Gadotti, que foi um orientando, né, do Paulo Freire, que, enfim, é um dos maiores teóricos, né, do campo freiriano, enfim, que é da USP São Paulo, não é da USP Ribeirão, enfim, estava confundindo. Então, esses livros são facilmente, todos, né, são facilmente encontrados, livros dele em várias edições, então você tem até dificuldade de selecionar às vezes, né? Tem um livro muito legal também que eu gosto, que é o Dicionário Paulo Freire, que é um livro que na internet, disponível na internet, só tem em espanhol, que ele pega vários conceitos, né, e vai destrinchando em qual livro Paulo Freire fala sobre aquele conceito, etc, etc. É Dicionário Paulo Freire, é um livro organizado pela Unicinos. Bem interessante, assim, muito, ele me ajudou muito, assim, a entender algumas coisas, e outras eu até hoje, assim, preciso entender melhor, tal, mas ele eu acho que é um bom guia de bolso, tá? Mas eu envio lá para Débora. Débora, se eu esquecer, pode me puxar a orelha, tá? Mas eu envio para ti, tu tens as inscrições do pessoal e pode enviar por e-mail essas indicações. Outra produção que essa gente fez, né, do nosso grupo, né? Eu tinha até um texto do Paulo Freire para passar, que eu acho que eu vou enviar o link para vocês, né? Para que vocês assistam. Foi uma entrevista que ele deu na USP. Outro livro que a gente organizou foi esse aqui, Paulo Freire, A Boniteza de Ensinar e Aprender na Saúde, que eu acho que traz analogias específicas para profissionais de saúde, tá? Eu acho que ele está até aberto aqui em algum lugar que eu abri para mostrar para vocês. Aqui, achei. E vocês acham ele em e-book, né? Ele está disponível, ele foi financiado pela CAPES, né? Enfim, eu acho que eu escrevi 2 ou 3 capítulos com o pessoal aqui da UFFS. Essa capa foi pintada por uma médica, nossa coautora também, né? Enfim, então ela produziu especialmente para o livro. Ele tem toda uma simbologia, né? Ela explica isso, inclusive, no preâmbulo. Então vocês vão poder. Ele tem um barulhinho aqui, ó, que eu acho que é das páginas passando, tá? Ele nem é tão recente, ele é de 2016, mas eu acho que para profissionais de saúde ele traz algumas questões práticas, né? Como colocar Paulo Freire na prática, digamos assim, né? Tá bom? A gente, na verdade, pega trechos de livros de Freire e
traduzimos para a saúde, digamos assim, né? A gente faz analogias para a saúde, tá bom? Então, é isso que eu ia mostrar. Eu vou colar aqui no chat também basicamente três produções, né? Aqui são minhas mesmo, né? Eu não vou, para além dos livros de Freire que eu vou indicar para vocês, enfim, são complementações, né, do que eu falo, do que eu penso, enfim, né, em relação a Paulo Freire e a outras coisas que envolvem formação em saúde, né. Bom, eu acho que era basicamente isso, pessoal. Assim, eu acho que leiam diretamente Paulo Freire, tá? Leiam pelo menos esses livros, alguma coisa deles que foi o que eu trouxe, né? Pedagogia do oprimido, Pedagogia da esperança, a conscientização, teoria e prática da libertação, que são indicações que eu vou enviar ali para a Débora e ela encaminha para vocês, tá bom? Eu acho que são o básico do básico para a gente entender, né? Entender não romantizando. Eu acho que é o que eu falo até em relação ao próprio Sistema Único de Saúde, né? Defender o SUS não significa romantizar e não enxergar as críticas que a gente tem que fazer para que o Sistema Único de Saúde avance, né? Muito pelo contrário. A gente precisa criticar com propriedade, né? A gente não pode, como é que eu posso dizer, é, só criticar ou criticar à luz do senso comum, né? O SUS é só fila, etc. Mas será que é só mesmo, né? Então, é isso. Em relação a Freire, a mesma coisa, né? Ele não veio ao mundo para salvar a humanidade de todas as mazelas, né? Acho que ele tem potências, o pensamento dele traz muitas potências que a gente precisa procurar em outros autores, outras coisas também, né? Para que a gente forme essa essa utopia, né, na perspectiva de Freire, que é uma sociedade mais justa, tá? Então é isso. Obrigado. Parabéns, né, à organização do evento, à LASC, também pela disposição que vocês sempre têm. Seria isso. No Pessoal, prazo. vamos tirar um pouquinho? Quem puder abrir as câmeras aí para registrar. Alguém tem alguma coisa? Eu acabei nem perguntando, desculpa. Enquanto vocês abrem as câmeras, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Discordância? Tá tudo certo, tá? Não precisa concordar. Aqui, na verdade, eu tenho uma observação. É sobre o dicionário que você mencionou antes. Tem ele em português na biblioteca virtual. Ah, legal. Eu Biblioteca não tinha virtual achado. tem ele em Obrigado. português. Quem tiver acesso a ela, tem como achar ele em português lá. Já li uma vez. Legal, legal. É um Obrigado. livro muito. E aqui a gente trabalha muito com extensão, e aí para a gente começar a extensão, e foi em área de zona rural, a gente leu comunicação ou extensão, É que é sensacional. muito bom, muito prático, e eu achei bem fácil de ler perto das outras referências, assim, que eu já tinha visto. Perfeito. Obrigado, Cíntia, pelo lembrete. Ele é bem legal mesmo. Vamos para nossa foto? Vocês tiram? Débora, Ana, pode ser? Mais alguém vai abrir a câmera? Não? Só nós? A Cíntia tá com um triângulozinho aqui, talvez a internet estava. Eu acho que a internet dela está instável. Aqui foi. Já tirei. Então, pessoal, muito obrigada por participarem. Qualquer dúvida, podem chamar ou pelo Insta ou pelo e-mail que eu coloquei ali no chat. Também a gente vai encaminhar, então, os links que o professor Cláudio vai disponibilizar e os arquivos também, caso tenha. E é isso, muito obrigada. Eu acho que 1 hora é pouco para conseguir fazer um debate intenso, mas foi muito bom. Agradeço a presença de todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. E bom evento.